Como eu começaria a investir hoje se não soubesse nada sobre investimentos? Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu quero mostrar o que é que eu faria com minha carteira e até compartilhar uma carteira para iniciante se eu não soubesse nada sobre investimentos e quisesse dar meus primeiros passos, tá? Então, se esse é o teu caso, fica até o final que esse vídeo vai ser muito útil para você. Esse conteúdo está sendo gravado basicamente para 3 tipos de pessoas. Para quem ainda não investe, tá? E quer dar seus primeiros passos. Para quem começou a investir, mas sente que começou do jeito errado. E também para quem tem um perfil que é mais conservador e ou nenhum conhecimento sobre renda variável. Por que eu estou falando isso? Porque a carteira e as instruções que eu vou dar nesse vídeo estão bem focadas, eu diria que 100% focadas em renda fixa, que é o que eu acredito que uma pessoa que está dando seus primeiros passos deveria fazer, e eu vou explicar isso ao longo desse vídeo, tá? Uma das motivações para gravar esse vídeo é que eu recebo muitas perguntas, não só de pessoas que me seguem, mas também até pessoas que me conhecem pessoalmente. Inclusive essa dica que eu vou dar aqui para vocês foi exatamente a mesma dica que eu dei para o meu personal trainer e para o meu professor de tênis, que é: Rafael, eu quero começar a investir. O que eu faço? Por onde eu começo? Invisto em quais ações? Me diz aí nos fundos imobiliários? Enfim, o pessoal chega assim, meio que perdidaço e já querendo colocar o carro na frente dos bois, né? Então eu digo, vamos embora, vamos com calma e faz basicamente isso daqui. Primeira coisa, abre conta numa corretora, tá? E muita gente pergunta: Rafael, em que corretora eu abro a conta, tal? Hoje em dia, as corretoras elas estão praticamente umas commodities, não tem grande diferenciação entre uma e outra. Boa parte delas já oferecem taxas zeradas para basicamente todos os tipos de investimentos, seja de renda fixa, seja de renda variável. Então, assim, você pode escolher a corretora que foi o mais viável para você. Sei lá, se você tem conta no Banco Inter, usa a corretora do Banco Inter. Tem conta no Nubank, usa a corretora do Nubank. Não tem conta em nenhum desses 2 bancos, você pode escolher a Rico, por exemplo, que é uma corretora do Grupo XP, que tem taxas zeradas também. Eu não estou recomendando especificamente nenhuma delas. Se quiser abrir conta na corretora do Itaú ou do banco que você tiver conta, também fique totalmente à vontade. Mas a primeira coisa é que você vai precisar abrir conta numa corretora. Não é através do seu banco, do seu gerente, que você vai ter acesso a aplicações financeiras que são de baixíssimo risco e sem custo algum, e ainda assim vão te dar boas rentabilidades. Tá? Então, abrir a conta na corretora, basicamente você tem que fazer lá na conta da corretora é ir lá na área do Tesouro Direto. Porque lá na área do Tesouro Direto você vai ter acesso ao que, na minha opinião, é o melhor tipo de ativo em relação risco-retorno para quem tem perfil conservador. Que é, primeira opção, que é aquela opção assim, de baixíssimo risco e praticamente nenhuma volatilidade, aquele ativo que só sobe, é você abrir conta na corretora, ir lá no Tesouro Direto e investir na alternativa que está disponível hoje, dentre os Tesouro Selic, o Tesouro Selic 2029. Estou até mostrando aqui o print da exata taxa e condições que eu tirei no momento que eu estava gravando esse vídeo. Então você pode pegar seu dinheiro e colocar todo nesse Tesouro Selic 2029, tá? Não vai ser necessariamente o investimento mais rentável, mas vai ser de baixíssimo risco e pouquíssima volatilidade. Basicamente, seu investimento só vai subir. E se você quiser tomar um pouquinho mais de risco, mas assim, ainda vai ficar uma carteira de baixo risco e pode te trazer rentabilidades um pouco maiores, é você pegar a tua grana, em vez de colocar toda no Tesouro Selic 2029, é dividir o meio a meio e fazer metade Tesouro Selic 2029 e a outra metade no Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035. O mais curto deles está dentre os que estão ofertados agora. Também estou mostrando aqui a taxa. Nesse exato momento está com uma taxa muito boa. Quando esses títulos estão sendo negociados, é uma taxa acima de 6% ao ano, mais a variação do IPCA. Poucas vezes isso acontece, tá? Em menos de 25% das vezes nos últimos anos isso aconteceu. E quem pega essa taxa, via de regra, tem rentabilidade bem acima da média. Também é um título que vai te dar uma rentabilidade historicamente até maior, com baixo risco e pouca volatilidade. Esse aqui vai variar um pouquinho, mas ainda assim vai te proteger da inflação e vai ter menos volatilidade do que outras alternativas que existem dentro do Tesouro Direto. Então, uma carteira simples, fácil de montar, fácil de manter e efetiva, uma carteira que tem 50% no Tesouro Selic 2029, 50% no Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035. E o mais interessante é que o Brasil tem um histórico tão favorável na renda fixa que, quando a gente pega o histórico dos últimos 20 anos, esses ativos performaram muito bem, tiveram um desempenho
melhor até do que os ativos de renda variável, pelo menos quando a gente compara com o índice Bovespa, que é o índice que acompanha o mercado de ações no Brasil. Então, nos últimos 20 anos, estou mostrando aqui o gráfico para vocês, uma cesta de títulos com o Tesouro IPCA com juros semestrais, tá? Que no mercado é conhecido como IMAB, rendeu 1.116%, multiplicou por 12 o investimento inicial. Já um investimento no Tesouro Selic, ou seja, um ativo que acompanha a taxa Selic, rendeu 666% também nesse período de 20 anos, multiplicou por quase 8 o valor investido, enquanto o Ibovespa, que é um índice que mede o desempenho do mercado de ações das principais empresas da Bolsa Brasileira, rendeu 497%, tá? Multiplicou por 6 o investimento de quem fez ele nos últimos 20 anos. É importantíssimo deixar claro duas coisas. Primeiro, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Ou seja, se você investir hoje, não quer dizer que nos próximos 20 anos você vai multiplicar por 12 de novo o seu investimento lá no Tesouro IPCA. Não existe nenhuma garantia. Assim como não significa que a Bolsa vai perder de novo para a renda fixa nos próximos 20 anos. A gente passou por uma situação mais atípica de renda fixa nos últimos 20 anos, em que a taxa de juros ainda era muito alta, e ainda está alta, por isso que a gente está no momento que a taxa Selic ainda está acima de 10%, que ainda tem Tesouro IPCA sendo negociado acima de 6%, está no momento até inteiro favorável para a renda fixa, e quando isso acontece, também é um momento interessante para a renda variável, porque os ativos de risco também estão com preços descontados, tá? Então, é importante deixar bem claro que esse vídeo não é para desincentivar o investimento em renda variável. Pelo contrário, eu recomendo e até incentivo esse investimento, tá? Mas que ele seja feito de uma maneira escalonada. Você primeiro começa na renda fixa, começa no Tesouro Direto, faz seus primeiros investimentos, acompanha, vê como você se sente em relação à pequena volatilidade que existe e começa a estudar outros ativos para aí sim você fazer uma transição. Quer ir para a renda variável? Começa pelos fundos imobiliários. Tá, já é um ativo de renda variável, vai ter alguma variação no seu preço, mas vai ser bem menos do que as ações. Então você já começa a sentir como você se comporta tendo um investimento em um ativo de renda variável na sua carteira, estuda um pouco mais, e aí você pode ir para as ações, tá? Aí você vai ter fundos imobiliários, vai ter ações aqui no Brasil, e se você quiser avançar ainda mais, isso obviamente é um passo mais avançado mesmo, mais para depois, você pode até investir diretamente lá fora, diretamente nos Estados Unidos, tá? Mas a questão é, primeiro monta a carteira sólida na renda fixa, vai investindo todos os meses, vai acompanhando esse desempenho e vai estudando para aí sim você migrar para a renda variável. Caso você queira contar com a minha ajuda, eu vou deixar inclusive um link para uma aula 100% gratuita sobre fundos imobiliários, você pode assistir e saber quais indicadores levar em consideração, quais os primeiros passos, como escolher os melhores fundos imobiliários, baseado no desempenho deles, na qualidade dos imóveis dele. Enfim, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também está no primeiro comentário do vídeo. Se você quiser acessar lá, você vai ter acesso, você vai receber o acesso a uma aula 100% gratuita sobre fundos imobiliários, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas, se você está começando, comece do jeito que eu falei aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai funcionar muito melhor para a grande maioria das pessoas que muitas vezes tentam ir além do que elas conhecem e além do que elas toleram, começa diretamente na renda variável e termina quebrando a cara. Quem começa na renda fixa, da maneira que eu falei aqui nesse vídeo, seguramente vai ter uma carteira que vai ter segurança, baixo risco, baixa volatilidade e uma ótima rentabilidade, principalmente quando a gente leva em consideração o desempenho histórico desses ativos que eu mencionei aqui no vídeo, tá? Então é isso, esse vídeo ficou por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.